Vamos orar? Senhor, nos dá graça, nos abençoa. Pedimos a tua ajuda para estudarmos essa segunda parte de Hebreus 3, que vai do versículo 7 ao versículo 19. Nos abençoa, Senhor, e nos instrui. E que seja para a honra e glória do teu nome, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos que vai atentar para esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós terminamos o versículo 6 de Hebreus 3 com uma informação muito importante. Nós somos casa de Deus. Então nós vamos estudar agora Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 19. E como casa de Deus, tem uma coisa importante, é que nós devemos atentar fortemente para um personagem muito importante, o Espírito Santo, aquele que está em nós, que habita nesta casa. Cada um de nós é uma habitação de Deus, uma habitação do Espírito Santo. Então vamos ler os versículos 7 em diante. Versículos 7, capítulo 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? É uma pergunta, né? Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos, que nós aprendemos nesse primeiro ponto, é que nós somos casa de Deus, e agora uma casa habitada pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, através do Espírito Santo. Nós entendemos no estudo anterior que Jesus Cristo nos conquistou esse direito e somos casa de Deus. Nós pertencemos a Deus, ao Filho de Deus. E o primeiro ponto, do 7 ao 11, nós devemos entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que fala através do Espírito Santo. Se não fizermos isso, somos tentados a perder essa informação, esse contato direto de Deus com a sua casa, com os seus filhos.
E nesse primeiro texto, do 7 ao 8, é uma paráfrase do Salmo 95. Uma paráfrase do Salmo 95, que fala justamente do que eles fizeram no deserto, uma lamentação do que eles viram tantas coisas maravilhosas, né? Pecaram contra o Senhor, mesmo o Senhor operando maravilhas entre eles. Então, os erros dos antepassados tiveram uma consequência dolorosa. Os erros que eles cometeram. Olha, tinha nuvem que os cobria do sol tremendo durante o dia, a coluna de fogo que os protegia do frio à noite. Em Refidim, eles estavam sedentos e foram contra Moisés. E Moisés teve que ferir a rocha para que eles tivessem água. Isso é uma tipificação de Cristo ferido para nos trazer a água viva. Isso tudo nos leva a entender que nós temos a responsabilidade de viver a nossa fé em qualquer que seja o contexto. Nós estamos passando por um contexto agora que está testando a fé de muitas pessoas. Alguns estão dizendo, e cadê Deus? Outros não estão se permitindo mais adorar a Deus, porque não estão congregando. E isso está fazendo a diferença entre aqueles que vão perseverar até o fim, sabendo que isto é uma prova para a nossa fé, para a nossa vida, e aqueles que vão ficar pelo meio do caminho. Então vejam como faz. A tentação, no nosso caso, ela nos dá dois caminhos: a de nos sensibilizar ou a de nos endurecer. Vai depender de como você vai receber ou como você já recebeu a palavra de Deus na tua vida. Se você recebeu a palavra com fé no teu coração e você crê nesse Deus com todo o teu coração, você vai se sensibilizar e você entra no descanso. Naquele tempo, quem entrou no descanso foram apenas dois, Josué e Caleb, que creram no Senhor, que creram que Deus era poderoso. Mas a maioria, durante 40 anos, blasfemou, resmungou, murmurou contra Moisés e contra Deus. E eles endureceram o seu coração, passaram a ter um coração perverso e descrente. Quando você toma essa atitude, o teu coração automaticamente, a partir daí, toma um outro caminho. Nós devemos evitar o erro cometido pelos hebreus, como cristãos, e não deixar com que aconteça o que aconteceu em Refidim, o que aconteceu em Meribá, o que aconteceu em Massá, em que tentaram o Senhor. Não, eles não foram, nesse caso, tentados ou provados. Não, eles mesmos tentaram ao Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5 a 7, diz a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Precisamos fazer esse exame de nossa vida para entendermos que Deus tem que estar constantemente sendo reconhecido dentro de nós, para não perdermos a chance de estar na presença do Pai e de aprender mais com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o resultado disso vai trazer um coração impenitente, um coração perverso. E aí vem o perigo da apostasia.
Resultado de um coração endurecido seria o que aconteceu com os hebreus no deserto. Apostataram, abandonaram. Apostatar não é simplesmente deixar. Tem aquela pessoa que deixa e, além de deixar, ela ainda faz coisas contrárias ao que Deus disse para ela fazer. Ou seja, ela vai contra o próprio Deus. E o perigo da apostasia, que é apartar-se do Deus vivo, vai trazer algumas consequências, como um coração mau e incrédulo. Como no versículo 12, diz a palavra do Senhor: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O engano do pecado, ele pode trazer consequências dolorosas. No versículo 13, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha, parece haver assim uma certa contradição. Todos os dias e hoje quer dizer em todos os momentos, agora mesmo, como eu estou fazendo com vocês, exortando-vos, tentando fazer com que vocês e eu, ao mesmo tempo que falo, posso estar sempre me lembrando que o meu coração é enganoso, que o meu coração é pecador e ele é tendente a fazer as coisas erradas. Às vezes a gente chama a atenção de uma pessoa de uma maneira sadia, amorosa, e a pessoa fica brava, fica irritada. Mas isso é o que o autor de Hebreus diz: exortai-vos todos os dias. Alguns ficam aborrecidos quando se manda o WhatsApp com a palavra de Deus, quando se manda aquela mensagem do dia, né, de carinho, para atentar para a palavra, para conhecer melhor a Deus, dizer Jesus te ama, etc. Algumas pessoas não gostam, mas é nossa obrigação fazer isso. Enviar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, ficar sempre, constantemente falando de Deus para eles. Porque o coração do homem é muito enganoso. Vou ler um texto para vocês daqui a pouco. Provocaram entristecer o Espírito Santo, como diz o versículo 16, 17, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Provocaram o Espírito Santo, provocaram Deus. E a consequência disso, a desobediência, faz com que eles se afastem de Deus. E a quem jurou não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. É o resultado da incredulidade. É o ceticismo, a incredulidade forte traz a ira de Deus e a morte. Traz uma consequência, a morte espiritual, principalmente agora entre nós. Precisamos nos apoiar uns aos outros e nos ajudar a permanecer responsáveis, a fim de que o pecado não ache uma brecha no coração, no nosso coração. Temos que fazer isso todos os dias. Temos que fazer isso diariamente para com os nossos irmãos. E eles conosco, porque nós não somos fortes o bastante como achamos, mas precisamos de uma palavra, todos nós. E devemos uns aos outros alertar, animar, exortar, chamar a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Meribá significa provocação e Massá significa tentação, como foi dado o nome àqueles lugares em que eles tentaram o Senhor. O engano do pecado produz endurecimento. Quantas vezes a gente não vê nas mensagens de WhatsApp ou nas mensagens do Facebook, pela internet,
Pessoas dizendo que tal coisa não é errada, desde que a gente faça assim e assim e tal. O engano do pecado nas pessoas que vão se afastando vai fazendo com que elas fiquem mais e mais endurecidas. Ele causa o endurecimento do coração. Você pode ver isso em pessoas que antes serviam ao Senhor com tanta alegria e hoje já não tem mais aquela alegria em servir ao Senhor. Jeremias, agora é o texto que eu queria usar para vocês, capítulo 17, versículo 9. Um texto que nós temos que ficar bem atentos para entender melhor o resultado do que aconteceu com o povo hebreu, que perdeu a chance de entrar no descanso, que lá era a terra prometida. E para nós, que podemos perder a chance de entrar no descanso, que para nós é a vida eterna, e para a glória do Senhor, a igreja ir para a glória do Senhor, devemos atentar para o que Jeremias diz, 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Tem uma versão que diz assim, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, por isso que a palavra de Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque ele é enganoso. Você não consegue dominá-lo. Como a língua. Quem dá o coração já entrega de vez a língua, porque você não consegue dominá-los. Então, quando você não consegue dominar a sua vida, o seu coração, a única coisa que você tem que fazer é entregar ao domínio de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Só assim você se tornará participante. Veja o versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Companheiros, participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Como podemos fazer isso? Temos que nos tornar participantes de Cristo. Temos que reter esse princípio. E para que eu possa me lembrar diariamente, eu preciso de você me lembrando e você precisa de mim lembrando você de que esse Cristo é o nosso Rei e Senhor. Versículo 19. Eles não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Que isso não aconteça conosco, mas que nós possamos crer fielmente no autor e consumador da nossa fé, para podermos viver diariamente essa comunhão. Olha, pessoal, por isso que nós precisamos de uns dos outros, por causa da comunhão, por causa do aviso, por isso que é bom a igreja, por isso que é bom congregar, por isso que é bom estarmos juntos. Não podemos agora, estamos sendo provados nesse momento, provando a nossa fé para mantermos a nossa comunhão em casa. Mas podemos entender que Deus está nos ensinando coisas extraordinárias nesses dias. E que esses ensinamentos vão nos servir para o nosso futuro, para a nossa vida espiritual. Aproveite esses dias. Entre em comunhão com Deus. Mande mensagens. Ensine, mostre às pessoas. Fale do amor de Deus para os seus amigos. Mande mensagem, Facebook, WhatsApp. Esforce-se, faça. Porque poderá ser a última mensagem que os seus amigos irão receber, talvez. E eles precisam da chance de conhecer o Deus que nos dá a oportunidade de entrar no seu descanso. Você é casa. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te usar. Vamos orar? Obrigado, Senhor,
por esse estudo, por esta palavra do capítulo 3 de Hebreus. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Que nós possamos compartilhar uns com os outros da tua palavra, para que sejamos fortes até o fim e não percamos, Senhor, a sensibilidade do teu Espírito Santo. Abençoa cada um dos teus filhos que nesse momento se encontra no seu lar, recluso, para adoração, para te conhecer melhor. Não é por causa de enfermidade, é por causa de ti mesmo, porque nós precisamos estar em comunhão contigo. Nos dá a tua graça, determina teus propósitos a nós, nos enche do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.